Oi, pessoal, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei que hora está assistindo esse vídeo, né? Mas enfim, sintam-se cumprimentados e vamos hoje para mais uma aula de português do primeiro ano do ensino médio, tá? No vídeo passado, né, quem tem acesso ali, a gente começou a falar de língua e linguagem e hoje nós vamos dar sequência nesse conteúdo do primeiro ano que envolve essa primeira fase da língua portuguesa, tá? O nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje é fonologia, tá, pessoal? Fonologia. O que vem a ser fonologia? O que isso tem a ver com a língua portuguesa? Então a gente vai entender um pouquinho falando dos conceitos e, claro, eu vou explicar aquilo que eu achar mais pertinente, tá bom? Fonologia é a parte da gramática que estuda os fonemas, tá bom? Já vou explicar melhor o que vem a ser fonema. A palavra fonologia, ela vem do grego, tá, pessoal? Fono, que quer dizer som e voz, e logia, que quer dizer estudo e conhecimento. Ou seja, eu estudo o som. A fonologia estuda o som, né? Estuda os fonemas, tá bom? Daí deriva a palavra fonoaudiologia, fonoaudióloga, né? Onde nós são profissionais, né? É uma ciência que nos ajuda a pronunciar de forma correta os fonemas, tá? Mas o que são esses fonemas, né? Qual o conceito da palavra fonema? Vamos entender um pouquinho sobre isso, vamos lá. Fonema é o som que produzimos através do nosso aparelho fonador. André, eu não sei o que é o aparelho fonador. Tá tudo certo, eu vou lhe explicar e coloquei uma imagem aí no nosso slide, ó. O aparelho fonador é toda essa parte aqui da nossa boca, né, pessoal? O que ele envolve? Ele engloba, né? A língua, os lábios, a mandíbula, os dentes e o palato mole, que é um outro órgão que faz parte aqui da nossa boca. Todos esses órgãos unidos, tá bom? Formam o aparelho fonador. E é por aí que passam os sons quando eu executo a fala. Por isso que eu preciso falar de forma correta para ser compreendido, tá? Então o aparelho fonador é o som, por onde passa o som daquilo que eu vou falar. Beleza, pessoal? Vamos seguir para a gente poder entender. Agora que eu já sei um pouquinho o que é um fonema é som, né? E eu preciso pronunciar de forma correta. Se eu quiser expressar esse som de uma outra forma, por exemplo, escrevendo, eu preciso de um sinal gráfico que vai representar esse som. O sinal gráfico que representa o fonema, pessoal, nós denominamos de letra, tá? Então eu quero que vocês tenham uma observação agora muito importante. A letra é a expressão do som, ou seja, eu falo e eu posso escrever. Vou escrever tudo aquilo que eu estou falando através, claro, das letras. Só que uma coisa precisa ficar clara a partir de agora. Prestem bastante atenção. Nem sempre a quantidade de fonemas de uma palavra vai ser a mesma quantidade de letras ou vice-versa. Ou seja, haverá palavras que terão uma quantidade X de letras e uma quantidade Y de fonemas e vice-versa. Vamos dar uma olhada nos 3 exemplos que eu coloquei aí no nosso slide, tá? A palavra passar. Quando eu conto as letras, eu conto 6 letrinhas. P-A-S-S-A-R. Até aí tudo certo. Só que quando eu vou contar o som, tá, que emito pela minha boca, percebam, pessoal, que existe uma quantidade diferente de fonemas, ó. Passar, ou seja, aquele SS que eu percebi ali na quantidade de letras, na hora que eu vou pronunciar, sai apenas o som de um S. Então eu conto apenas um fonema, tá bom? Entenderam a diferença? Outro exemplo, axilas. Estão vendo ali? Quando eu conto as letras, eu tenho 6 letras, A-X-I-L-A-S. Só que o som que eu produzo, percebam, axilas, eu conto um som a mais, que é o som do KC. Entenderam? Então, claro que eu não escrevo a palavra com KC, eu escrevo com X. Mas na fala, ó, axilas, eu pronuncio um fonema a mais. Então, ela tem 7 fonemas, tá? E por fim, a palavra galho é o mesmo exemplo, ó.
5 letras, G-A-L-H-O, e claro, 4 fonemas, G, o G e o A, né? O LHO, o LH é um dígrafo, né? Então tem apenas um som e o O, tá? 4 fonemas. Então, cuidado muito nisso, tá? Cuidado quando você for fazer alguma atividade relacionada a isso, sempre anotem num cantinho aí de uma folha, de uma possibilidade, para que você possa contar as letras e contar também os sons, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima. Os fonemas, pessoal, eles têm uma classificação, tá? Que classificação é essa? Vamos lá. Vogais, consoantes e semivogais, tá? Vamos lá, vocês já vão entender. O que é uma vogal para a gente começar? Ah, você vai falar, eu já aprendi isso aí, é o A e o U. Ótimo. Mas por que a denominação vogal? Vamos lá. Vogal, pessoal, é a parte mais importante dos fonemas. Eu não formo uma sílaba sem uma vogal. É praticamente impossível. Então, por que ela tem o nome de vogal? Porque quando eu emito o som da vogal, a minha fala, ela não encontra obstáculos no meu aparelho fonador. Percebam, A, E, I, O, U. Eles saem livremente a minha fala. Por isso o nome vogal, tá? Deu para pegar? Vamos lá. As semivogais, tá? São apenas duas. Bastante atenção nisso aqui, ó. Bastante atenção. As semivogais é o I e o U. São só essas aí. Mas por que é uma semivogal, pessoal? Olha que interessante. Porque quando elas são pronunciadas ao lado de uma outra vogal, a pronúncia delas tem uma intensidade menor. Então ela é considerada uma semivogal. Por exemplo, saudade. Ó, quando você fala a palavra saudade, eu tenho um encontro do A e o U, tá bom? Só que o A, na minha fala, ele acaba tendo uma entonação maior. Ó, saudade, saudade. Perceba? O A se destaca. Então o U entra como uma semivogal. Ó, história, história. O A se destaca. Então o I é uma semivogal por estar acoplado ali ao A. Série, a mesma coisa, tá bom? Então, no caso da semivogal, serão só essas duas, o I e o U, que estarão juntos de uma outra vogal e terão uma intensidade mais leve na pronúncia, por isso receberiam o título de semivogal. Ah, mas deixa de ser vogal? Não, não deixa de ser vogal. Apenas tem as duas denominações, tá bom? Vamos lá. Temos também, pessoal, as consoantes. Olha que interessante. As consoantes. O que é uma consoante? A grosso modo, é o restante do alfabeto tirando as vogais, tá bom? Mas por que a denominação consoante? Olha que interessante. Quando eu vou reproduzir uma consoante, a corrente de ar que eu vou expirar durante a minha fala, ela vai encontrar obstáculos para ser emitida pelo aparelho fonador. Por exemplo, ó, A nós já sabemos que é uma vogal. B, C, D, F, G, H... Entenderam? Percebam que são letras que eu não tenho uma abertura total da minha boca para poder pronunciá-las, como é o A, E, I, O, U, B, C. Então, o ar expirado encontra uma dificuldadezinha para ser expelido na hora da fala. Por isso a denominação consoante, tá bom? Ou seja, é o restante do alfabeto, tá? Tudo certo aqui aí? Ótimo. Vamos seguir então. Uma outra coisa muito interessante nessa questão de fonemas, vogais, consoantes, pessoal, são os encontros vocálicos. O que é um encontro vocálico? É um encontro de vogais. O próprio nome já diz, ó, encontro vocálico, encontro de vogais, tá bom? Quando eu vou trabalhar ou vou estudar encontro vocálico, eu preciso gravar 3 situações, tá? Que é o ditongo, o tritongo e o hiato. Mas eu já vou explicar cada um. O importante é você entender que para você identificar tanto um desses 3 que eu acabei de falar e que irei explicar na sequência, você precisa sempre trabalhar com a separação das sílabas, tá bom? Todos nós aqui sabemos como se separa uma sílaba, né? Então, para você entender as 3 denominações que irei explicar a seguir, você precisa trabalhar com a separação silábica, tá bom? Então vamos lá. Nós temos no encontro vocálico o ditongo,
o tritongo e o hiato. O que é um ditongo, André? Vamos lá, ditongo, encontro de duas vogais na mesma sílaba. Estão vendo a importância da separação silábica? Exemplo, vamos lá, pai. Pai é uma monossílaba, eu não separo, né? Mas percebam que eu tenho um encontro do A com o I. Perceberam ali, ó? Então é o encontro de duas vogais, estão na mesma sílaba, porque não se separam, então eu tenho um ditongo. Próximo exemplo, série, ó, duas sílabas. Mas onde é que está o encontro vocálico? No I e no E. Estão juntas na mesma sílaba? Sim, ditongo. Aurora, ó, aurora. Cadê o encontro vocálico? A e U. Mesma sílaba, ditongo. Fechou? Ótimo. O próximo, pessoal, é o tritongo, tá? O tritongo, o próprio nome já diz, é o encontro de três vogais na mesma sílaba. Por exemplo, Uruguai. Cadê as vogais? O U, o A e o I. As três estão juntas? Tritongo. Saguão, mesma coisa. Paraguai, mesma coisa. Entenderam? Ótimo. E o terceiro é o hiato, pessoal. Mas aí o que muda, André? Eu já tinha entendido os dois. Por que vai mudar? É uma coisa diferente, presta atenção. O hiato também serão duas sílabas. Tá? Duas vogais, aliás, juntas. Só que, lógico, em sílabas diferentes. Exemplo, raiz. Antes de... Ó, a importância da separação. Quando você olha a palavra raiz, você vai ver o A e o I e tu vai falar, pá, é um ditongo. São duas. Mas aí você vai separar. Como é que vai ficar? Is. Opa, o A e o I ficaram em sílabas separadas, então eu tenho um hiato, ó. Lua, duas sílabas, só que em si, ó, duas vogais, desculpa, só que em sílabas diferentes. Lu, A. Então esse é o hiato. Fechou? Tranquilo. Seguindo o raciocínio, nós temos um outro encontro, que é o encontro consonantal, tá? Que, como o nome já diz, é o encontro de consoantes, tá? Em relação ao encontro vocálico, ele é um pouco mais fácil, pessoal. Por quê? Porque ele não precisa estar na mesma sílaba necessariamente. Por exemplo, vamos ali, ó. Prato. Onde é que está o encontro consonantal? No P e no R. Eles não se separam, não tem problema. Encontro consonantal. Trigo, T e R, encontro consonantal. Agora, olha esse outro exemplo. Advérbio, tá? Adverb. Ó, separei o D e o V. Sílabas diferentes, não tem problema. Encontro consonantal. Fácil, né? Muito simples, é bem tranquilo. Vamos lá. Pessoal, um outro detalhe extremamente importante nesse assunto de fonemas que a gente costuma tratar são as sílabas, tá? Eu acabei de dizer a vocês que é muito importante fazer a divisão silábica de forma correta, até para entender ou para conseguir compreender principalmente ali a questão do ditongo, tritongo e hiato. Mas separando sílabas, a gente consegue entender o que é uma sílaba, né? Por que essa denominação sílaba? Sílaba nada mais é que o quê? Um grupo sonoro formado por um ou mais fonemas pronunciados de uma única vez. Exemplo, aurora. Agora vamos separar. Au, ó, falei uma vez só. Ró, falei uma vez só. Rá. Cada uma desses três que eu falei é uma sílaba. Conseguiram entender? Por isso que quando eu separo, eu falo de divisão silábica. Entenderam? Ótimo. Próximo. Sílaba tônica. Pessoal, sempre toda palavra vai ter uma sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. É aquela que eu pronuncio com mais intensidade. Por exemplo, café. Café. Ó, o fé foi pronunciado com mais intensidade. Então essa é a sílaba tônica. Fácil, né? Muito tranquilo, pessoal. Não tem dificuldades.
Não tem, não. Não teria dificuldades, porque a sílaba tônica ou as sílabas, de um modo geral, também recebem uma classificação. E é aí que a gente vai ver agora, pessoal. Dá uma olhada nesses nomezinhos aí, que bonitos, pessoal. Nós temos a oxítona, a paroxítona e a proparoxítona, tá bom? O que muda um do outro? Acabei de falar a vocês que a sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade na hora da pronúncia silábica, né? No caso da oxítona, eu vou classificar a palavra como sendo uma oxítona quando a sílaba tônica for a última sílaba da palavra. Olha que interessante. Maracujá. Ó, maracujá. O já tem um certo destaque, então ele é a sílaba tônica. Preciso fazer a separação. A última sílaba sendo a tônica, ela é uma oxítona, tá bom? Japonês. Japonês, tá vendo? O ne se destaca, última sílaba, oxítona. Café. Fé, última sílaba, oxítona. O restante é só seguir o raciocínio, ó. Paroxítona, quando a sílaba tônica for a antepenúltima. Então, olha, janela, o né se dstaca, o lá é a última, o né é a antepenúltima, paroxítona. História, ó, história, viu? Paroxítona. Cadeira, cadeira, e tá vendo? Penúltima palavra, paroxítona. E a proparoxítona é quando a sílaba tônica for a antepenúltima, tranquilo? Então, ou seja, então para tu entender, tu vai sempre contar da última para a antepenúltima, que aí você vai conseguir pegar. Sílaba, ó, sílaba, o nome já fez, ó. O ba é a última, o lá é a penúltima e o si é a antepenúltima. Ela é a tônica nessa palavra aí, então é uma proparoxítona. Matemática, ó, tem o acentinho, já me atou, né? Catima, viu? Ma é a antepenúltima, proparoxítona. E lâmpada, mesma coisa, proparoxítona. Pessoal, é isso aí. Basicamente é essa parte que a gente fala de fonemas, tá? Espero que eu tenha sido claro. Não tem como ser mais didático, é o básico que vocês precisam saber. E claro, qualquer dúvida, manda mensagem para mim, responde aí que a gente vai tirar as suas dúvidas dentro da medida do possível, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.